né? Então, hoje a gente vai abranger essa função que vai muito além da capacidade de isolamento térmico, da capacidade de armazenamento de energia, né, da sua função na homeostase energética, mas com a sua função com um órgão endócrino, né? Então, não só como armazenamento dos triacilgliceróis, que vão ser catabolizados, metabolizados quando houver necessidade, mas que também vai ter essa ação endócrina participando da regulação desse metabolismo energético, né? Então, hoje a gente vai tratar não só da leptina, da adiponectina, mas dos milhares de peptídeos, de adipocinas, até mesmo lipídios que são produzidos pelo tecido adiposo e que também tem a função de regular o metabolismo de energia. Eu comecei realmente a estudar essa questão do tecido adiposo como órgão endócrino, por quê? Né? De onde foi que surgiu essa temática dentro da minha expertise? Apesar de eu ter muita vivência, né, com tecido hepático, com metabolismo geral, principalmente com o metabolismo dos carboidratos. Durante o processo do meu doutorado, né, eu tive como um dos grandes estudos, né, da minha tese, foi com uma planta medicinal chamada Calotropicera. E essa planta medicinal, a gente extraía peptídeos do látex dessa planta, e que é bem conhecida popularmente como atividade antidiabética, antioxidante, anti-inflamatória. E aí essas proteínas, esses peptídeos, na verdade, que eram extraídos desse látex, a gente observou no laboratório, nos estudos, com os estudos experimentais, que ela tinha um efeito em conseguir melhorar a homeostase glicêmica, né, melhorando a redução da produção hepática de glicose. Então, a gente observou que um dos efeitos, devido a essa planta reduzir a questão da glicemia, por esse efeito de inibição da produção hepática de glicose, era porque nesse peptídeo tinha uma composição de uma molécula que era similar à adiponectina, né? E aí, devido a essa similaridade da molécula do peptídeo com a adiponectina, foi que eu comecei a estudar bastante essa questão da parte endócrina, dessas adipocinas, essas outras substâncias produzidas pelo tecido adiposo, e que a partir daí eu me encantei muito e comecei a aprofundar, a realmente ter curiosidade em relação a essa temática e estudar mais aprofundadamente sobre isso, né? Bom, então, para iniciar, né, não é nada novidade para vocês, quando a gente fala do tecido adiposo, né, da função dele mais conhecida como isolante térmico, importantíssimo para a manutenção da temperatura corporal, proteção dos órgãos, né, bem conhecido da gente também essa questão, e armazenamento de energia, né, óbvio. Aquele tecido específico, né, o tecido adiposo, é um tecido em que se acumulam os triacilgliceróis, e a gente sabe que as gorduras têm a principal ação nessa quesito da quantidade de calorias que pode fornecer, né, para um indivíduo. Então, essa questão do armazenamento da energia já é bem do nosso conhecimento, né, e essa relação da regulação do metabolismo graças a essa função, né, já que ele acumula gordura em determinadas situações, né, em necessidades, por exemplo, de jejum prolongado, em que você precisa de caloria, precisa de energia, então esse tecido adiposo, ele vai ser mobilizado, né, todos os processos metabólicos que envolvem a fisiologia do tecido adiposo. Então, mecanismos esses, como, por exemplo, a própria lipólise, né, a quebra dessa gordura vai ser ativada, e isso vai favorecer para que haja, né, essa participação desse tecido no metabolismo energético, contribuindo, né, com a questão da produção de energia necessária para o organismo, e assim você manter essa homeostase, né, da bioenergética. Então, essa é uma função já bem conhecida da gente, né, já é bem estabelecido esse papel do tecido adiposo. Mas o que a gente hoje, né, vai conversar é exatamente o seu papel além do armazenamento, né, já se sabe desde 1994, né, que foi exatamente como tudo isso começou, né, como foi que realmente iniciou essa história de que o tecido adiposo poderia produzir substâncias que influenciariam em outros tecidos, né, substâncias essas produzidas pelo tecido adiposo conseguiriam cair na corrente sanguínea e induzir efeitos metabólicos em outros tecidos, até mesmo distantes, como o cérebro, né? Então, em 1994, foi descoberta essa proteína, chamada leptina. Também acredito que muitos já tenham ouvido falar. E a gente até conversou
bastante na aula de trato gastrointestinal. Então, essa leptina, ela foi realmente a primeira proteína identificada, produzida por esses adipócitos maduros, né? E qual foi a relação descoberta em relação à leptina? Foi observado que a leptina, que era produzida no tecido adiposo, ela tinha ação aonde? No sistema nervoso central, através do controle do apetite. Ou seja, ora, você tem uma substância que ela consegue produzir na periferia, a nível de tecido adiposo, e agir num tecido muito distante, né? Tem esse papel sinalizador de comunicação celular, imobilizando, né? Acaba agindo um efeito em outro tecido. Dessa grande descoberta do tecido adiposo, né? Como esse possível grande tecido que poderia sinalizar o metabolismo de outros tecidos que são bem distantes em relação a ele, foi que realmente iniciou esse start, nessa descoberta, para que abrisse os olhos dos pesquisadores em relação a essa outra função, além armazenamento do tecido adiposo, né? O tecido adiposo não era só armazenamento, que é uma grande, importante função, não era só isolamento, nem proteção de órgãos, mas que ele também podia participar do metabolismo energético, graças ao controle do apetite pela leptina, né? E a gente pode ver que não é uma coisa antiga, né? É uma coisa recente, foi em 1994, não tem tanto tempo assim, tá? Então, é realmente uma temática muito atual. Inclusive, se vocês forem pesquisar, ao longo que vocês vão vendo aqui, que eu vou apresentando para vocês, tem muita coisa ainda a ser descoberta, a ser realmente investigada, mas os que têm mais estudos é dos que a gente mais conhece, né? Como a leptina, a adiponectina. Bom, então, após essa descoberta, né, como eu falei para vocês, o tecido adiposo agora é um órgão endócrino, né, tinha a capacidade de produzir substâncias sinalizadoras com modulação de outros tecidos. E a partir disso, como eu falei para vocês, os pesquisadores se interessaram em estudar cada vez mais esse tecido, e ao eles estudarem, eles descobriram que existiam, sim, outros mediadores, né, na sinalização, que eram secretados por esse tecido, né, pelos adipócitos, e que foram identificados. E a esses mediadores de sinalização que eram secretados por esse tecido, foram chamados de adipocinas. Então, as adipocinas são todos mediadores, fatores, né, que são produzidos por esse tecido adiposo, mas que eles têm ação fora desse tecido, né, conseguindo modular ali as células vizinhas, né, pode até ser um próprio tecido adiposo, tá, nas suas células vizinhas, mas que também ele tem a capacidade de agir, como eu falei para vocês, em tecidos mais distantes, né, graças à sua capacidade de conseguir alcançar a corrente sanguínea e ter esse efeito sistêmico. Então, a gente fala que essas adipocinas, né, que essas substâncias produzidas pelo tecido adiposo com função de mediador de sinalização celular, ela tem ação tanto autóctona paráquina, ali local, vizinho, onde ela vai ser produzido, ali perto dos adipócitos, no próprio tecido, ou ela pode ter efeito distantes, né, como a gente já identificou, como no caso da leptina, onde ela é produzida pelo tecido adiposo e ela consegue ter efeito no sistema nervoso central, a nível de hipotálamo, né? A gente até conversou bastante nas aulas de trato gastrointestinal dessa relação leptina e grelina e a participação delas nessa modulação a nível hipotalâmico, né? E aí, como eu falei para vocês, né, essa descoberta dessas adipocinas, essas várias substâncias, proteínas derivadas do tecido adiposo, se vocês observarem, esse é um artigo mais antigo, de 2004. Então, aqui você vai encontrar, principalmente o quê? Proteínas. Então, nessa época, ainda tinham se descoberto proteínas, né, na sua totalidade, como substâncias que tinham essa capacidade de modular outros tecidos, mas que eram produzidas pelo próprio tecido adiposo, né? Então, nessa época, em 2004, logo após a descoberta da leptina, se descobriram outras proteínas que também eram derivadas de adipócitos que tinham essa função endócrina, né? Então, vocês podem observar que tinha a leptina, que foi a primeira descoberta, né, em 1994, mas existiram várias, né, outras que realmente também foram descobertas logo após.
Então, foram observadas que o tecido adiposo tinha capacidade de produzir TNF-alfa, IL-6, né, citocinas inflamatórias. Tinha capacidade de produzir diversos outros, né, proteínas que estavam envolvidas com o sistema fibrinolítico, né, com o sistema complemento, até mesmo a própria adiponectina, que a gente vai conversar mais adiante, tá? A resistina, que também é outra proteína, que também tem efeito endócrino. Enfim, a gente pode observar que tem diversos outras proteínas que também foram descobertas com essa função endócrina, né? Então, existe realmente uma grande quantidade dessas substâncias, tá? Só que o que se tem hoje atual que eu falei para vocês, né? Em 2004, se conversava sobre leptina, se conversava sobre adiponectina, e essa relação, né, em 2004, que eu acabei de mostrar para vocês, né, com a resistina, citocinas inflamatórias, adipo, leptina, entre outras, tá? Só que recentemente, em 2019, né, realmente, né, faz pouquíssimo tempo que foi publicado esse artigo, mostrando que o tecido adiposo hoje, né, com o avanço dos estudos em relação a esse efeito como órgão endócrino, foi descoberto que não tem só proteína que é liberada por esse tecido adiposo e que tem essa função modulatória, né? Tem também lipídios, né, que são produzidos pelo tecido adiposo, né, ele tem essa capacidade de participar do metabolismo e da produção desse lipídio, e esse lipídio também favorecer a questão da homeostase energética. Além das proteínas e dos lipídios, eles descobriram também que existem metabólitos que também são produzidos pelo próprio tecido adiposo, tá? E que esses metabólitos bastante conhecidos, né, do catabolismo das purinas, ou até mesmo do catabolismo das uracilas, né, dos nucleotídeos, no fígado, que também o tecido adiposo tinha essa capacidade de produzir esses metabólitos, e eles mesmos também terem essa regulação na homeostase energética, né? Além disso, né, não satisfeito, proteína, lipídio, metabólito, foi descoberto também que existem RNAs não codificantes, como, por exemplo, os RNAs de cadeia longa, né, e os microRNAs. Então, esses RNAs não codificantes são exatamente os RNAs que são produzidos, né, graças à sequência codificadora do DNA, que vai ser estimulada a sua expressão gênica, mas que, em vez de eles produzirem uma proteína, eles produzem o RNA. E aí, esse RNA que vai ser sintetizado, ele tem função regulatória, tá? E aí foi super interessante essa descoberta, porque observaram que o tecido adiposo, ele tinha capacidade de produzir esses RNAs não codificantes, sejam eles microRNAs ou esse outro tipo de RNA, mas que ambos tinham esse papel também de regular o tecido adiposo, né? E aí, mais para frente, a gente vai ver, né? Meu objetivo aqui com vocês é exatamente a gente conversar sobre cada ponto desse, alguns dos metabólitos, o que se tem os mecanismos descobertos, né? Qual é o efeito se houver um aumento da expressão, uma redução da expressão de cada um deles em relação ao metabolismo energético, ou até mesmo em relação a um risco de desenvolvimento de distúrbios metabólicos, tá? Então, o que é interessante, que eu queria que vocês realmente saíssem daqui já de início, né, com esse entendimento, é que o órgão, o tecido adiposo, como órgão endócrino, já está bem conhecido, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que já se sabe que esse tecido adiposo, como órgão endócrino, não tem só proteínas que são produzidas e que estão envolvidas na homeostase energética, né, e no metabolismo como um todo, mas que também tem outras substâncias, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, tem lipídios, tem metabólitos e também tem RNAs não codificantes, né, então, assim, tem uma grande variedade de substâncias que foram descobertas e que também tem essa capacidade de realmente modular as funções fisiológicas, né, então daqui a gente pode realmente mensurar a potencialidade, né, desse tecido, como se a gente pensar, por exemplo, em estudos envolvendo distúrbios metabólicos, né? Se a gente quiser realmente avaliar alguma terapia
a gente vê a grande potencialidade no tecido desse, vista a variedade de substâncias que possam ser produzidas e tem esse efeito na mobilização, né, na modulação dos efeitos fisiológicos, tá? Então, a ideia agora é a gente começar a discutir, né, cada um deles, como eu falei para vocês terem o conhecimento, né, o que seria e como cada um pode participar dessa modulação, certo? Bom, antes da gente começar a falar de cada um deles, né, como eu estava falando para vocês, nesse caso, né, quando a gente pensa nessa grande potencialidade do tecido adiposo, né, será que ele produz tanta substância assim, e seriam realmente substâncias essas que não teria tanta necessidade, né? Será que realmente essa gama de substâncias, ela não teria tanta importância a fim de até alguma alteração que acontecesse nessas adipocinas pudesse influenciar em um distúrbio metabólico? Então, já se sabe que indivíduos que tenham tanto o excesso de peso, né, no caso da obesidade, como também indivíduos que têm a deficiência, né, desse tecido adiposo, indivíduos muito magros, você pode ter a consequência metabólica advinda disso. Por quê? O tecido adiposo, a gente tem que entender que ele produz essas substâncias, né, pensando num indivíduo fisiologicamente, digamos assim, normal, acontecendo normalmente suas funções. Mas a partir do momento que você torna esse tecido adiposo ou deficiente, ou ele em excesso, eu quero que vocês entendam que isso gera uma disfunção desse tecido, né? E aí essa disfunção, ela pode levar a você realmente desenvolver os distúrbios metabólicos associados, como, por exemplo, um indivíduo que tem excesso de tecido adiposo desenvolver a obesidade e todas as doenças, né, os distúrbios que estão associados à obesidade. Aí a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente pensa em câncer, né, o diabetes tipo 2, enfim, várias doenças que a gente conhece muito bem. E da mesma forma na deficiência, né? Então, se você tem pouca gordura, pouco tecido adiposo, também não é benéfico. Isso também você diminui as possibilidades desse tecido adiposo, que poderia ter essa capacidade que a gente viu de produzir essas substâncias e atuar de forma a manter essa homeostase. Então, esse pensamento é bastante importante para vocês entenderem ao longo das discussões, né, os efeitos dessas adipocinas, tá? Então, essa relação é importante para vocês se atentarem, tá certo? Bom, então nada, né, eu não poderia não começar falando exatamente da leptina, né? Então, a gente já sabe, né, que eu falei lá no início, que ela foi a primeira descoberta, e que tem essa função no controle da ingesta alimentar, né? Mas como foi que ela foi descoberta, né? Como se deu o aparecimento e surgimento dessa proteína? Então, eles descobriram, né, que existe um gene chamado gene OB, que é o gene dessa leptina, tá? E o que foi que eles fizeram? Ao descobrirem esse gene da leptina chamado OB, eles desenvolveram camundongos nocaute para esse gene, ou seja, eram camundongos que eles eram geneticamente modificados para que eles não expressassem a leptina. Então, qual era a consequência desse animal? Que nascia sem a presença, né, dessa expressão dessa proteína. A proteína dele não era existente, né, visto que houve uma deleção genética. Então, esses camundongos, eles se tornavam obesos, né? Os camundongos realmente aumentavam bastante a sua adiposidade. Então, eles viram que a relação da ausência da leptina, quando se levava à deleção desse gene, né, ou, consequentemente, a ausência da própria proteína, esse animal, ele tinha um apetite exacerbado, esse animal acabava, consequentemente, devido a isso, desenvolvendo a obesidade, a resistência à insulina e também o diabetes, né? Então, devido exatamente a essa descoberta, foi que eles começaram a associar a importância, né, da leptina, que era produzida no tecido adiposo, com essa questão da relação com a obesidade, né? E, consequentemente, a sua ação a nível de ingesta alimentar, e por isso que ele induzia, né, esse apetite exacerbado, esse aumento exagerado
da fome, né, e levava a todas essas consequências metabólicas. É importante lembrar que a leptina ela é produzida também em outros tecidos, tá? Então, tem leptina que é produzida no estômago, a leptina pode ser produzida até mesmo na placenta, tá? Existem outros tecidos que produzem a leptina, mas em concentração, em quantidade, digamos assim, que realmente é uma quantidade grande e expressiva, é no tecido adiposo, tá? Mas vocês encontram estudos que você observa que outros tecidos também têm a capacidade de produzir leptina. Então, se forem, né, perguntarem para vocês se a leptina é produzida em outro tecido, além do tecido adiposo, ocorre isso, né? Isso é uma informação correta. Entretanto, é uma produção não muito expressiva. O tecido adiposo, com essa produção da leptina, ele tem realmente esse respaldo em relação à modulação da homeostase energética, tá? Outro ponto que é importante a gente observar é que a secreção da leptina, ela é o quê? Diretamente proporcional à massa do tecido adiposo. Então, quanto maior a massa desse indivíduo, maior a adiposidade desse indivíduo, consequentemente, maior a quantidade de secreção de leptina, né? Esse indivíduo obeso, ele tende a ter uma maior leptina a ser secretada. Além disso, é importante lembrar que a secreção de leptina, ela também é diretamente proporcional às concentrações de insulina. Então, se você induz, por exemplo, pela alimentação, uma alta concentração de carboidratos e a secreção consequente de insulina, essa insulina também em altas concentrações, ela vai estimular a secreção de leptina da mesma forma, tá? E aí lembra, né, a insulina ela já tem um papel em estimular a ingesta alimentar. E aí você pensa, insulina somada com leptina, exacerbando ainda mais esse processo de aumento de ingesta alimentar e, consequentemente, conduzindo, né, facilitando, impulsionando o aparecimento da obesidade, né, nesse indivíduo, né? Cada vez mais ele aumenta essa massa do tecido adiposo e, consequentemente, torna-se um indivíduo obeso, né, com esse tecido adiposo em excesso e essa hipertrofia crônica, tá? Então, são dois mecanismos que estimulam a secreção da leptina e de forma diretamente proporcional. Existem outros, né, estimuladores para a secreção de leptina? Sim. Citocinas inflamatórias estimulam a secreção de leptina, tá? O uso de glicocorticoides também estimula a secreção de leptina e estrógenos da mesma forma, tá? Enquanto que existem estímulos que reduzem a secreção da leptina, tá? E que estímulos são esses? A estimulação adrenérgica, né, situações em que você tem a ativação do sistema nervoso simpático, ele acaba reduzindo a secreção da leptina. Também o uso de andrógenos, o hormônio do crescimento e a ativação do fator transcricional PPAR-gama, né, envolvido com a adipogênese. Então, esses efeitos inibitórios também é importante para essa regulação da ação da leptina, tá? Mas é importante lembrar que existem como principal realmente estímulos da leptina é tanto a questão da insulina, as citocinas também estão envolvidas, glicocorticoides e estrógenos, né? E essa relação leptina e massa do tecido adiposo também é importante vocês já estarem cientes, mas eu acredito que todo mundo já tenha esse conhecimento. Se não tiver, é importante a gente saber dessa relação e entender o porquê que o indivíduo obeso, ele cada vez mais tem uma secreção aumentada de leptina, o indivíduo que tem um excesso de leptina circulante. Bom, então, como eu falei para vocês, né, essa leptina, ela está envolvida na homeostase energética, né? Se você fala em controle da ingesta, você associa completamente, diretamente com a questão da homeostase energética, né? Você aumenta o apetite desse indivíduo, a tendência é que ele consuma mais calorias e isso vai impactar no balanço energético. Acontece que, nos estudos envolvidos, que eles observaram esse efeito da leptina, eles viram que quando ocorria uma restrição calórica e esse indivíduo perdia peso, ocorria uma redução da concentração da leptina, né? Isso por quê ocorria essa redução da leptina? Qual era a resposta do organismo em relação a isso?
Porque, como eu falei para vocês, a leptina ela está associada com a massa tecido adiposo. Se você perde peso, perde massa adiposa, qual é a resposta do organismo? Reduzir a concentração de leptina. Mas para que o organismo faz isso? É uma forma de proteção, né? A forma de proteção do organismo de manter aquela adiposidade, visto a gente sabe da importância desse adiposo. Ele serve para armazenamento, em situações de perigo, o organismo precisa manter esse estoque de energia e preservar, né? Então, essa relação da redução da leptina em situações de perda de peso, ela se dá exatamente num pensamento de proteção do organismo, em que nessas situações em que você perde peso, perde adiposidade, você tende a diminuir a leptina e, consequentemente, você leva, né, a uma diminuição do gasto energético desse indivíduo, né, exatamente para tentar restabelecer essa situação. E o que acontece na obesidade, né? Na obesidade, você tem, como eu falei, essa alta concentração de leptina nesse indivíduo. Entretanto, é instalado nessa situação da obesidade a resistência à leptina, né? E o que seria essa resistência à leptina que poderia, né, justificar o porquê que indivíduos obesos, eles têm grandes concentrações de leptina, mas eles ainda assim são bastante, né, tem esse excesso de adiposidade e continuam tendo esse aumento da fome, né, que era para ser ao contrário. Então, a resistência à leptina, ela acontece devido a um defeito na sinalização ou no transporte da leptina a nível de barreira hematoencefálica, tá? Então, em indivíduos obesos, a gente vai ver que esse estado de excesso de adiposidade, ele gera um quadro inflamatório crônico, e essa inflamação crônica é que leva à resistência à leptina desses indivíduos, ou seja, essa leptina não consegue responder da mesma forma, porque essa inflamação leva a um defeito nessa sinalização dela, na sua célula-alvo, ou mesmo no transporte dela até, por exemplo, ao hipotálamo, para atravessar a barreira hematoencefálica e ele ter esse efeito, tá? Mas para a gente entender melhor essa questão do mecanismo, né, como é que acontece isso dentro, na sinalização celular, vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa figura, eu queria que vocês observassem que do lado esquerdo a gente tem um indivíduo normal, tá? E do lado direito a gente tem um indivíduo obeso, né? O que a gente pode observar de diferença em relação à circulação, e aqui seria, né, aqui não, o sangue, e aqui a gente pode dizer que seria a célula-alvo, como, por exemplo, as células neuronais, tá? Lá a nível de hipotálamo. E quando a gente compara o indivíduo normal e o indivíduo obeso, qual é a diferença que a gente observa aqui na circulação em termos de concentração de leptina, tá? Que ela está representada aqui por essa bola azul. No indivíduo normal, né, esse da esquerda, vocês observem que tem uma menor concentração, né, um menor agrupado dessas bolas azuis, né, em comparação ao indivíduo obeso. Então, daí já dá para a gente ver a diferença, que algo está acontecendo de errado, fazendo com que essa leptina, ela pode até se acumular mais na circulação. E o que pode justificar que indivíduos obesos têm altos níveis de leptina circulante, tá? Então, mas o porquê que essa alta concentração, né, de leptina está acontecendo no indivíduo obeso e que no indivíduo normal ele está fluindo normalmente, né, essa leptina para se conectar na célula-alvo. Como eu falei para vocês, o indivíduo obeso ele tem dificuldade em duas vias, pode acontecer. Tanto ele pode ter prejudicado nessa passagem pela barreira hematoencefálica, tá? Como também ele pode ter um prejuízo na sinalização, ou seja, na ligação da leptina com o seu receptor, tá? E analisando, né, detalhadamente essa sinalização da leptina, o que a gente pode observar? A leptina, para ela sinalizar o seu efeito, ela precisa se ligar ao seu receptor, né? Isso como qualquer outro hormônio. O receptor da leptina específico, né, para essa proteína,
ele se liga a um receptor, que é a tirosina quinase, e graças a essa ligação leptina-receptor, você tem uma série de fosforilações que acontecem nas proteínas que envolvem esse receptor, e aí lá tem a JAK, né, que é a JAK quinase, a STAT3, elas são fosforiladas, e ao elas serem fosforiladas, qual é a consequência disso? Elas vão se translocar lá para o núcleo, certo? E ao se translocar para o núcleo, elas vão ativar a sequência gênica específica para o seu efeito metabólico, né? Para ter a resposta da leptina que a gente espera. Entretanto, no indivíduo obeso, né, como eu falei para vocês, a gente tem esse acúmulo de leptina aqui no sangue, que ora pode ser provocado por essa barreira estar prejudicada e impede essa passagem, tá? Ora, você tem um prejuízo da sinalização. E como eu disse para vocês, esse prejuízo da sinalização se dá exatamente pela inflamação. Então, existe o que a gente chama de uma lipotoxicidade mediada pelo excesso de nutrição crônica. Então, o indivíduo obeso, ele tem um excesso de oferta de nutrientes de forma crônica, né, a longo prazo, e esse excesso, especificamente de lipídios, né, por isso a gente chama dessa lipotoxicidade, gera essa inflamação. Inflamação essa, como ele coloca como, por exemplo, o estresse de retículo endoplasmático, tá? E esse estresse de retículo endoplasmático, uma das vias que estão envolvidas, inflamatórias, né, em relação ao indivíduo obeso, mostra que esse estresse de retículo ele tem esse papel, né, em ativar essa inflamação, em participação dessa via inflamatória, e, consequentemente, você vai ter o quê? O bloqueio dessa fosforilação. Então, se você bloqueia a fosforilação que era, né, esperada da ligação da leptina com o seu receptor, qual vai ser a consequência disso? Possivelmente, o que vai acontecer é que essa STAT, como, por exemplo, eu expliquei aqui na figura anterior, ela não vai conseguir se translocar para o nosso DNA, não vai sinalizar o teu genoma para produzir as proteínas específicas que estão envolvidas nos efeitos metabólicos da leptina, tá? Então, dessa forma, a gente pode entender como é que ocorre, né, esse prejuízo da sinalização do obeso em relação a essa adipocina, né? Por que é que os indivíduos obesos, que apesar de terem altas concentrações de leptina, ainda assim continuam aumentando esse consumo de ingesta alimentar? Exatamente por um processo inflamatório, né? E agora vocês sabem, né, a nível de molecular, a nível mecanismo intracelular, que envolve a questão tanto dessa inflamação envolvendo um prejuízo da barreira hematocefálica, como também tem um prejuízo da sinalização do seu receptor, da leptina, em que prejudica essa fosforilação, que está envolvida a JAK quinase, STAT, e, consequentemente, você tem um bloqueio, um prejuízo da sinalização dos seus fatores, que iriam, né, fazer essa modulação gênica e, consequentemente, participar da produção de proteínas que estão envolvidas nos efeitos metabólicos da leptina, né? Então, isso é uma via que já está bem estabelecida, mas vocês podem observar que ainda alguns pontos ainda precisam ser melhor investigados, né, em possíveis outros mecanismos que possam estar envolvidos para justificar essas vias que estão acontecendo, né, mas essa via aqui que eu falei para vocês já está bem estabelecida. E aí, como eu falei para vocês, nessa questão da ação da leptina, que a gente até conversou bastante, então já se sabe que a produção da leptina, né, no tecido adiposo, ela é proporcional, então, quanto maior o tecido adiposo, maior a leptina, e quanto menor a concentração de leptina. E se você tem a leptina presente, você induz a saciedade. E induz a saciedade por quê? Que a gente até conversou lá no iniciozinho do curso, porque você tem uma inibição dos neurônios orexígenos, né, aqueles neurônios do hipotálamo que estão envolvidos com o estímulo da ingesta alimentar, né? Então, se você tiver uma inibição desses neurônios, a tendência é o quê? É que você estimule esse indivíduo a
ter mais saciedade, ele procure menos o alimento, e, consequentemente, você tem uma resposta a nível de, para favorecer esse balanço energético e a perda de peso, né? Então, isso seria fisiologicamente o esperado. Tem a leptina em altas concentrações, devido ao aumento da densidade adiposo, e você, consequentemente, teria um resultado positivo porque ele estimula a saciedade. Mas, como eu acabei de explicar para vocês, devido a esse processo inflamatório da obesidade, prejudica tanto a barreira hematoencefálica, como também prejudica a resposta ligante-receptor e a sua sinalização intracelular, você não tem a resposta em relação ao que era esperado dessa adipocina, né? Então, esse indivíduo continua a se alimentar, continua a sentir muita fome e esse descontrole em relação à ingesta alimentar, tá? Aqui só para a gente relembrar um pouco, né, porque faz um tempinho que a gente conversou sobre isso, mas é interessante a gente fazer essa integração e captar novamente essa informação para a gente ir galgando nosso conhecimento. Bom, esse artigo aqui vai mostrar para a gente também, que é bem interessante, os efeitos da leptina, né, que se conhece até hoje, né? Quando a gente pensa em leptina, a gente tem que lembrar, sim, da ingesta alimentar, do consumo alimentar e da questão do peso corporal, porque acaba influenciando, né, como eu expliquei. Então, tem esse efeito no hipotálamo bem proeminente, expressivo e muito bem estudado, estabelecido, que é essa questão da ingesta alimentar e a leptina. Só que se sabe também que a leptina ela tem outras funções, tá, fisiológicas, além de ingesta alimentar. Então, se sabe hoje, né, que a leptina ela tem efeito na função imune, a leptina ela tem associação com a melhora da função imune, tem associação com a melhora da função cardíaca, tá, envolvida com a angiogênese, tem a participação também na pressão arterial, na formação óssea, na função reprodutora, né, inclusive indivíduos que têm uma redução da secreção da leptina, está associado com o hipogonadismo, né, são indivíduos que têm uma redução do desenvolvimento das gônadas, se você tiver uma redução da secreção da leptina, então mostrando, né, esse papel dessa adipocina também na função reprodutora. E, além disso, a sua função no controle da glicemia, né? Então, tem a função no controle do balanço energético pela ingesta alimentar, sim, e bastante expressiva. Mas existe também outros efeitos que eu quero que vocês saibam, né, que não é só ingesta alimentar, que é o que a gente mais conhece, mas existem também outros efeitos favoráveis a essa leptina. E aí vem função imune, cardíaca, reprodutória e até mesmo na formação do osso, tá? Então, só para finalizar, para vocês entenderem que, caso o indivíduo, né, por exemplo, mesmo indivíduo obeso, ele tem esse excesso de densidade adiposo, mas ele não está funcionante, né, imagine quais são os distúrbios metabólicos que estão associados a esse indivíduo. Então, além dele ter um prejuízo da ingesta alimentar, todas as consequências advindas dessa alteração, ele vai ter provavelmente o quê? Uma grande propensão a uma disfunção cardíaca, né? A uma alteração da pressão arterial, a um prejuízo da formação óssea, a um prejuízo da função reprodutora, né? Indivíduos obesos podem ter uma relação com a questão do hipogonadismo, e também a função imune e a questão do desbalanço da glicemia. Então, esses distúrbios que podem aparecer podem estar associados também com essa questão da leptina, que apesar de ela estar em altas concentrações, ela não consegue realizar essa sinalização a nível celular. Eu expliquei para vocês nessa figura anterior, explicando o mecanismo no hipotálamo, né? Porque a gente falou bastante, eu acredito que é o que vocês mais escutaram já falar no seu controle da ingesta alimentar. Mas eu quero que vocês puxem essa mesma informação do prejuízo da sinalização leptina e seu receptor também para as outras células-alvos, né? Como, por exemplo, se a gente pensar numa célula imune para a sua função imune, né? A gente pensar nas gônadas em relação à função reprodutora. Então, aquilo que que eu mostrei para vocês, o mecanismo, né, que é esse daqui, que poderia estar acontecendo para o prejuízo da sinalização, ele pode estar acontecendo em qualquer dessas células-alvos para se ter essas funções fisiológicas, tá? Então, provavelmente, está tendo um prejuízo a nível tecido
por exemplo, intensidade de pouso em relação à sinalização da leptina, ou músculo, ou fígado, e aí ele pode acabar prejudicando a questão do controle glicêmico, né? E na relação das gônadas também, a leptina não consegue sinalizar e acaba induzindo hipogonadismo as suas consequências. E isso se leva para todas as outras funções. Tá certo, pessoal?